Muito boa noite, meus caros senhores empresários. Muito obrigado por estar aqui conosco, responder o nosso convite para participar desse encontro. Essa nossa reunião hoje nós vamos tratar da produtividade e indicadores de desempenho. Então, para iniciarmos esse nosso encontro, eu sou Antônio da Encarnação, sou agente local de inovação e produtividade no município de Humaitá. Estou acompanhando vocês, estou sempre visitando vocês. E hoje, nesse encontro, gostaríamos também que vocês fizessem uma breve apresentação, citando o nome da empresa que vocês representam, qual o ramo de negócio que vocês trabalham e também a localidade, onde estão localizados aqui em Humaitá. Muito bem. Então, depois dessa breve apresentação, nós dividimos esse encontro em 3 blocos. O primeiro bloco nós vamos tratar um pouco da conceituação de produtividade, o que é produtividade. Depois, no segundo bloco, a importância da avaliação de desempenho e dos indicadores. E no terceiro bloco, o indicador que iremos acompanhar. Então, esse nosso encontro tem esse objetivo, para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre produtividade e indicadores de desempenho. Produtividade. Produtividade não é tudo, mas ao longo do prazo é quase tudo. A capacidade de um país elevar o padrão de vida de sua população depende quase exclusivamente da sua capacidade de elevar o nível de produção do trabalhador. Essa frase, essa citação de Paul Krugman, que é Prêmio Nobel de Economia, faz a gente refletir e dizer que a produtividade não é tudo. Mas por que é a produtividade? Nós vamos entender daqui a pouco. Mas é necessário saber que, então, para a gente entender um pouco sobre isso, entender um pouco o que Krugman queria dizer. Então, Krugman, ele está destacando que, embora a produtividade, ou seja, a capacidade do produtor produzir mais com menos insumos ou com menos recursos, ela talvez não seja o único fator importante em uma economia, mas ela é fundamental ao longo prazo. Ele argumenta que a melhoria do padrão de vida de um país depende, em grande parte, do aumento da produção por trabalho, ou seja, quando mais eficiente e produtivo forem os trabalhadores, maior será o crescimento econômico e bem-estar da população de um país. Essa expressão nos faz refletir também aqui no nosso município, Mas a gente vai perguntar, mas o que é a produtividade? A produtividade nada mais é do que a razão entre a quantidade de um produto produzido e a quantidade de insumos utilizados na sua elaboração. Por exemplo, a relação entre produtividade é igual à produção de insumos, ou seja, carros por trabalhador, quilos de mel por colmeia. Quantos quilos de mel é produzido por uma colmeia? Quantos litros de leite é produzido por uma vaca por hectare? Quantos pratos feitos por hora é feito por um trabalhador dentro de um restaurante? Sapatos por hora. Então, é um pouco essa dinâmica que nós vamos procurar entender. Imagine que 2 fábricas produzem o mesmo produto, 10 pares de sapatos. O primeiro produz um sapato feminino básico, aquele que todo mercado tem. Ele produz aí, quando chega no produto final, o valor final é R$70. Mas ao passo que a outra empresa produz esses mesmos 10 pares de sapato, só que aí ela tem uma marca, ela tem um design bem, digamos assim, bem produzido, é de luxo, e aí ele
pai para o consumidor com valor de R$ 700. Então, qual dessas empresas, se formos analisar qual dessas indústrias ela teve uma capacidade de produzir mais, não diria. Qual dessas empresas, se a gente for analisar, nós vamos observar que a segunda, ela gerou, se formos analisar, ela gerou, né, um resultado ou um valor maior que a primeira. Né? E aí então nós vamos verificar, senhores, que a gente pode comparar os negócios diferentes, pode utilizar esse cálculo de produtividade do trabalho igual ao valor adicionado por pessoa ocupada. Ou seja, valor adicionado igual ao valor do produto bruto da produção, menos o insumo intermediário. Para sabermos então se a empresa é mais ou menos produtiva, é preciso medir, ter dados e indicadores. Nessas visitas, a gente tem observado que algumas empresas realmente precisam responder a esse processo de medir, de ter dados para tomar as decisões, indicadores para conhecer também e ver quais são as que são necessários ser trabalhados. E aí então vamos ao segundo bloco, que diz a importância da avaliação de desempenho e dos indicadores. Medir é entender, entender é conhecer, e conhecer é poder. Veja bem, eu preciso saber como é que anda a minha empresa, em que pé está a minha empresa. Eu preciso entender qual é essa dinâmica e conhecer. Ter esse conhecimento vai me ajudar a tomar decisões que serão para a empresa a melhor possível. Então eu preciso de fato, a partir de agora, deixar esse achismo de lado. É preciso conhecer realmente a dinâmica da minha empresa, medir, entender, conhecer. É isso que vai me dar o poder para que eu possa de fato fazer com que a minha empresa seja produtiva, que a minha empresa seja lucrativa, né, que não seja uma empresa doente. Então, daquilo tudo que eu no início do ano projetei como meta, será que nós chegamos? Se a gente não chegou à meta, a gente tinha uma expectativa e de repente, quando chegamos no final, percebemos que a realidade é totalmente diferente. Tá? Então isso é comparar os resultados e metas. Eu medi, se eu tive a meta, imaginei chegar no final do ano vendendo tantos por cento ou tantos reais, chegou que não consegui chegar a pelo menos 70% daquilo que eu tinha como expectativa. Então é problema identificar os problemas e suas causas se faz necessário dentro de uma empresa. Porque senão nós vamos vivenciar, as nossas empresas vão vivenciar momentos difíceis, né? Porque a gente não consegue fazer essa mensuração. Porque a partir do momento que eu conheço os problemas, que eu sei as causas, eu vou buscar subsídios para que eu possa fazer as correções necessárias onde tem o maior problema, onde estão os gargalos da empresa. E essas formas quantificáveis de representação do desempenho da empresa, ela é utilizada para acompanhar os resultados obtidos, para coletar subsídios para tomada de decisão, para comunicar desempenho desejado e resultados obtidos à equipe. Então, acompanhar como é necessário. Meu desempenho não foi aquilo que eu esperava. Certo? Por quê? Então vamos coletar o subsídio, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar nessa tomada de decisão. Mas isso se dá também conta que é preciso comunicar o desempenho desejado, os resultados obtidos com a equipe. A equipe precisa conhecer. Se eu não consigo vender o produto para a minha equipe, então eu não estou conseguindo vender o meu produto para outro cliente. Então eu preciso de fato comunicar, porque a partir do momento que a equipe sabe dos problemas, ela também vai nos ajudar a achar formas para que a gente faça essa resolução melhor possível para a nossa empresa. Então, quando eu digo precisa conhecer, a empresa está com relação aos aspectos que mais impactam o seu desempenho.
Como é que essa empresa está em relação a isso? Pontos onde no momento se concentravam as principais dificuldades e gargalos da empresa. Onde é que estão concentrados? Na vendas, nos clientes, na falta de clientes? Onde estão concentrados? A gente precisa, de fato, conhecer para que a gente possa fazer as ações corretivas dentro da empresa. Mas é preciso conhecer. A gente não vai tomar nenhuma decisão sem que a gente conheça, né? Mas isso não acontece muitas vezes na empresa. A empresa, às vezes, toma decisões sem base alguma. E, às vezes, acerta, outras com mais chances de errar. Então, se a gente for refletir, quais os aspectos mais que está impactando o desempenho da nossa empresa? Quais os maiores gargalos, dificuldades de atuação na sua empresa hoje? Eu tenho essas respostas? Eu sei quais são? Onde é que estão as razões pelo qual eu não consigo ter uma empresa saudável? E a minha empresa está doente, eu preciso melhorar isso aí. Que indicadores nós já podemos acompanhar? Nós devemos acompanhar os indicadores que apontam para os aspectos que mais impactam a empresa, ou que no momento representam os gargalos. Disse anteriormente, a gente precisa de fato, conhecendo a partir do momento que eu conheço, eu sei a doença, eu sei qual é o remédio que eu vou aplicar. Porque se eu mexo numa ferida em que eu não sei que o remédio vai realmente surtir efeito, eu posso piorar a situação. Então nós precisamos deixar de ser uma empresa que toma decisões com base no achismo. É preciso realmente que a gente tenha indicadores confiáveis para que a gente possa tomar as nossas decisões. E é isso que nós vamos acompanhar. O que pode ser medido pode ser melhorado. Tudo pode ser melhorado, diz Peter Drucker. Ele diz, e isso se confirma na realidade. Aquilo que pode ser medido, pode ser melhorado. Nós podemos melhorar a ação da nossa empresa, das nossas empresas, a partir do momento que eu faço a mensuração, que eu acompanho realmente. Eu quero saber como é que estão os resultados, quais são os resultados. Então eu preciso de fato medir para que eu possa melhorar. E essa gestão do desempenho empresarial tem como primeiro, digamos assim, a primeira indicação, a definição dos indicadores de desempenho e suas metas. Monitoramento dos resultados, são a coleta de dados, são a atualização dos sistemas e controles, análise dos resultados, comunicação dos resultados das equipes, desenvolvimento das ações necessárias, ou seja, definimos os indicadores de desempenho e suas metas. Agora nós vamos monitorar os resultados. Para isso acontecer, eu preciso coletar os dados, eu preciso atualizar os sistemas e controles para que eu possa, de fato, ter resultados bem confiantes, né? E bem atualizados da empresa. Aí vou analisar os resultados e isso eu vou comungar. E isso eu vou compartilhar o resultado com a minha equipe. A minha equipe precisa saber, eu preciso ser bem transparente de como anda a situação. Depois, então, de todos esses procedimentos, a gente vai ter que desenvolver as ações necessárias para, descobrindo o problema, nós possamos fazer os ajustes necessários para a melhoria da empresa, para a melhoria e a saúde da nossa empresa. Nos análises dos resultados, dos indicadores, a gente necessita de uma interpretação nesse contexto, né, que a gente está inserido. Por exemplo, se a minha situação atualmente é uma situação boa, então está dentro ou acima do esperado, ou seja, então eu posso identificar os fatores que facilitaram, até mesmo aquelas que dificultaram para chegarmos a esse resultado, e depois então redefinir a meta ou confeccionar um novo indicador para que a gente possa trabalhar dentro da empresa, ou seja, a nossa equipe, a nossa empresa está saudável. Agora, se a nossa situação é o inverso, ela está
abaixo do esperado, nós vamos realizar os procedimentos necessários para realizar a análise e identificar os problemas e as causas que levaram a minha empresa a chegar nessa situação, né, de estar abaixo daquilo que eu esperava. E a identificação de problemas e causas. Então, problema é igual a resultado diferente do desejado. Minha meta não foi alcançada. Tudo aquilo que nós planejamos não foi conseguido. Então, tem alguma coisa que está errado. O que está errado na empresa? Então, descobrindo o problema, eu vou nas causas, lá na fonte, onde esse processo acabou causando na minha empresa. Então, causa dos problemas é igual a razões que provocaram esse resultado diferente. Vou bater nessa situação, nessa tecla, para que eu possa melhorar os resultados futuramente. Então, esses procedimentos são a identificação do problema das causas, nós vamos chegar àquilo que a gente precisa e que deseja. Mas antes a gente precisa responder 5 porquês. O que é os 5 porquês? É uma técnica que visa determinar as causas, raiz de um efeito ou problema, repetindo a pergunta por quê? E a cada resposta é a base da próxima pergunta. Por quê? Por que o produto não chega no prazo combinado com o cliente? Isso eu estou tratando da insatisfação do cliente. Não chegou combinado porque talvez atrasou no tempo de confecção. Mas por que o tempo de produção excedeu o estimado? Talvez porque a ordem de serviço não chegou atrasado, ou chegou e deu algum problema. Mas por que a equipe está sobrecarregada? Está sobrecarregada porque faltou contratar, ou foi demitido, ou fulano faltou. Então, por que não houve um planejamento detalhado das ações a serem feitas? São os 5 porquês. E nós trabalhamos, algumas empresas trabalham assim, né? Sem um planejamento detalhado das ações que vão ser trabalhadas na empresa. Quando a gente descobre as causas dos problemas, a gente precisa desenvolver as ações que serão necessárias, porque a gente já conhece, sabe onde é que está o problema, que causou esse problema. Então nós estaremos preparados para fazer as ações necessárias para a correção desse problema. E qual é o indicador que nós iremos acompanhar? O indicador a ser acompanhado nesse trabalho é a produtividade do trabalho igual faturamento bruto menos custo variável sobre pessoas ocupadas. Ou seja, nós vamos descobrir o faturamento bruto da nossa empresa, nós vamos diminuir pelos custos variáveis, depois a gente vai descobrir o que é isso, e dividir pelas pessoas ocupadas, e também depois nós vamos definir um pouco isso. Então, o faturamento bruto é nada mais do que o valor total da venda de produtos e serviços durante o mês, ou seja, faturamento total do período, isso medido em unidade do real. Aqui a gente tem que considerar que receita extraordinária, como venda de ativos ou com aplicações financeiras, eles não são faturamento, eles não estão inseridos no faturamento bruto, tá? O faturamento dos custos variáveis. Custo ou despesas que variam de acordo com o nível de atividade da empresa, seus valores dependem diretamente do volume de vendas efetivado em um determinado período, como matéria-prima, né, comissões de vendas, o regime de competência. Isso não inclui custos fixos como salário, aluguéis e outros, né. A gente pode considerar também que em algumas situações, em algumas empresas, o custo variável ele pode se tornar custo fixo. Por exemplo, no salão de beleza, tá? A água e a luz, eles são considerados variáveis porque eles variam de acordo com a demanda. Já no escritório de engenharia, não, a água e a luz são custo fixo, porque eles estão ali, não é uma variável por conta de demandas, tá? E ainda vamos também tentar descobrir, nesse levantamento, que os custos variáveis, além de outros, estão aí sobre as vendas, né? Comissões sobre venda, imposto sobre as vendas também, ICMS, PIS, COFINS, IPI e ISS, custo dos produtos ou serviços, que são as matérias-primas, insumos, aquisição de produtos, embalagens, né? Taxa de cartão de crédito ou de boleto, e se a gente às vezes não considera
A TV não entra, até muitas vezes não entra, né, na nossa contabilidade. A taxa de cartão de crédito ou boletos, frete e logística de entrega. Então são esses, basicamente, alguns custos variáveis para a nossa empresa. E o que são os custos fixos? São esses que a gente já conhece muito bem, inserido alguns outros que a gente talvez não ouviu falar, mas é o aluguel, o condomínio, IPTU, salários, encargos sobre salários, a contabilidade, a internet, o telefone, a água, algumas vezes, e outras é variável, né? Material de escritório, manutenções, propaganda, serviço e tantos outros que são considerados os custos fixos. As pessoas ocupadas é o número de pessoas que trabalham na empresa por meio de uma hora, ou por pelo menos uma hora por semana, né? Remuneradas ou não, independente de terem ou não vínculos empregatícios ou formalizados. Isso inclui sócios e proprietários, familiares que estejam ocupados na empresa, pessoas de férias, pessoas com licença de até 15 dias, profissionais de lei, da lei, né, do salão parceiro, mas não inclui os estagiários ou menores aprendizes. Aliás, o Ministério Público do Trabalho, este ano, aqui no nosso município, eles intimaram algumas empresas, por conta de uma cota que essas empresas deveriam estar colocando nas suas empresas menores aprendizes, né? Só que tem várias regras, tem muitas regras para que o menor chegue a essa empresa, só em caráter de informação, tá? Pessoal terceirizado ou manutenção ou reparação da empresa, às vezes a pessoa vem fazer apenas a manutenção do ar-condicionado, então isso não inclui pessoas ocupadas. Prestadores de serviço como característica de não subordinação, né? Você contrata o serviço de um contador, você não é patrão do. Então, ele também não é considerado pessoas ocupadas. Pessoas com licença remunerada por mais de 15 dias, como a licença maternidade e outras. Então, um pouco para a gente entender esses aspectos da produtividade e também conhecermos os indicadores nessa palestra de agora. Eu agradeço muito a atenção de vocês e a gente volta para uma próxima palestra para conversarmos sobre outro assunto que pelo menos a gente às vezes ouve falar, mas não conhece, né? Da prototipagem. E a gente volta. Muito obrigado. Boa noite.